Mas quando chega na hora de fazer alguma coisa para Deus, não tem esse mesma pegada, não tem esse mesmo esforço, mesmo dedicação. E aí vive uma vida muito aquém do que se poderia viver diante de si mesmo, diante da sua família, diante de si mesmo, de se olhar no espelho e ver que a vida está passando, mas diante de Deus ainda é uma criança, não tem maturidade, a vida está enrolada, as coisas estão travadas. Então eu quero falar sobre como é que nós podemos, o apóstolo Paulo ele dá essa dica, né? Como é que nós podemos ser pessoas melhores para Deus, mas podemos ser pessoas melhores também, melhores pais, melhor esposo, melhor esposa, melhor patrão, melhor empregado. Tudo isso está em Efésios. Como nós podemos ser melhores crentes. E eu quero ministrar uma palavra nessa noite sobre esse assunto. Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 14 em diante. Vamos ver aí. Efésios 5,14, a gente vai ler até o 21. Embora seria daí o capítulo 5 todo e mais o capítulo 6 todo. Então não daria para a gente fazer isso. Nós vamos ler aí e depois a gente trabalha. Pelo que diz, Efésios 5,14: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Nós abençoamos, Senhor, a ministração da Tua palavra, pedimos que a Tua graça venha sobre nós nesse lugar, que Teu Espírito Santo possa ser aquele melhor intérprete, seja o Senhor a falar, ao Senhor a interpretar e ao Senhor dar entendimento em cada vida, em cada coração. Nos ajuda, Senhor, a tocar na Tua palavra e receber virtude do Teu trono. Nós oramos a Ti e abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O apóstolo Paulo aqui, ele está orientando a igreja de Éfeso. Pelo jeito, alguns membros ou a igreja estava vivendo uma vida espiritual abaixo do potencial, abaixo daquilo que poderiam estar oferecendo ao Senhor Jesus Cristo. E alguns conselhos são dados, o apóstolo Paulo dá alguns conselhos com o objetivo de ajudar a igreja a poder sair daquela circunstância incômoda. Ele como apóstolo, ele como fundador de igrejas, obviamente prezava pela saúde espiritual da igreja, e ele estava vendo que a igreja de Éfeso não estava bem, não estava caminhando bem. Palavras que ele usa aqui como desperta, vede como andais, procure compreender a vontade do Senhor, enchei-vos do Espírito. Essas são palavras de cunho positivo, e tem outras palavras aqui de cunho negativo que faz um alerta também. Mas são palavras de estímulo para os irmãos reagirem e buscarem uma vida espiritual mais frutífera, buscarem uma vida mais consistente. Quando a gente termina de ler todo esse capítulo 5 e adentra no capítulo 6, são apenas 6 capítulos, muito curtinho,
todo esse contexto, quando a gente vê que ele dá esses conselhos de se erguer, de se levantar, de tomar uma postura, de se encher do Espírito, depois ele sai falando sobre família. Ele sai aconselhando os maridos o que tem que fazer, a esposa o que tem que fazer, o filho o que tem que fazer, o pai o que tem que fazer, o patrão o que tem que fazer, o empregado o que tem que fazer. E diante de Deus o que temos que fazer? Então, a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação inicial a respeito de ser cheio de Espírito, de se cuidar, de crescer espiritualmente, porque se não crescer, não consegue atender uma ordem de Deus. Porque o padrão de Deus não é baixo. O padrão de Deus é padrão Deus. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então esse é o padrão de Deus. É um padrão alto. Como é que nós vamos conseguir atingir esse padrão alto? Ele diz, ser cheio do Espírito. Será que a gente conseguiria atingir um alto padrão estabelecido por Deus simplesmente porque a gente lê e concorda? Ah, é verdade o que está escrito na Bíblia, caramba, é verdade, a partir de hoje eu vou fazer isso aqui. É assim que a gente consegue. A gente sabe que não é assim. Ou a gente é cheio do Espírito e atende a Deus, ou então a gente vive brigando, vive reclamando, vive aquém de um potencial que o apóstolo Paulo, assim, entre aspas, acaba esculachando. Vocês estão mortos, parece que vocês estão embriagados. Parem de tomar vinho, que não era o caso, fisicamente, mas era o vinho daquele mundo. Parem de tomar esse vinho do mundo, vocês estão se enchendo de mundo, não se enchem de Deus. Onde é que está Deus na vida de vocês? Quer dizer, dá um meio esculacho para a igreja aqui. E os irmãos daquela igreja, ele identificou que eles estavam improdutivos. E o apóstolo, então, ele está buscando um meio de levá-los a uma vida mais autêntica no Evangelho. Quando eu citei palavras aqui, desperta, vede como andais, procure compreender a vontade do Senhor, enchei-vos do Espírito, são as palavras positivas. Mas tem, como eu disse também aqui, as questões das palavras mais de cunho negativo, com o qual ele se refere, quando ele diz, desperta, ó tu que dormes dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui já é um aspecto negativo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Então aqui ele já está fazendo comparação para poder trazer as pessoas a uma consciência da forma com a qual elas estão vivendo. O que o apóstolo Paulo está querendo mesmo e desejando no seu coração era que aqueles irmãos da igreja de Éfeso fossem cheios do Espírito, que eles reagissem, que eles despertassem de uma letargia, de uma demência, de um sono. Frequentavam a igreja, eram membros da igreja, iam à igreja, estavam nos cultos, mas estavam sem vida, eram apáticos. A grande esperança do nosso Pai Celestial é ver a sua igreja assumindo um papel de relevância no mundo. Não existe nesse mundo, irmãos, nenhuma instituição que concentre maior poder em todo esse universo do que a igreja. Não existe. Nem a igreja do diabo, nem a igreja do inferno. Não existe nada nesse mundo, nenhuma organização, nenhuma instituição que tenha maior consistência de poder. Aí você parece até que está brincando, né, pastor? Porque o que a gente está vendo hoje aí não é nada disso. Por isso esse alerta. Desperta, ó tu que dormes. Nós podemos ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. Afinal de contas, nós somos uma agência celestial aqui na terra. O que é a igreja senão uma representação do próprio Deus? O que é a igreja senão algo que Ele do céu estabeleceu aqui na terra para que fosse luz e fosse sal e representasse Ele, para que o mundo ao olhar para a igreja visse realmente é Deus. Mas as pessoas olham para alguns crentes e dizem assim, igual a esse aí, eu não quero não. Qual é a igreja dele mesmo para eu não ir? Igreja, irmãos, não é uma boa ideia que os homens tiveram. Igreja não foi criada em cima
de uma grande sacada de alguém visionário, de alguém esperto, de alguém muito inteligente. Igreja não é projeto de homens, mas inspiração dos céus. Igreja não é fruto de um arquiteto humano, mas é fruto de uma mente criativa do Senhor. Igreja é fruto de um Deus todo-poderoso em criar um espaço, presta atenção, irmãos. Igreja é um fruto de um Deus todo-poderoso que criou um espaço para que ali ele manifestasse o seu poder. Deus quer, através da igreja, manifestar o poder dele na igreja. Não existe nenhum lugar nesse mundo que concentre tanto poder quanto a igreja do Senhor. É na igreja que o maior milagre desse mundo acontece. Quando entra pelas portas do santuário alguém destruído, acabado, sem esperança, e o Espírito Santo entra na vida daquela pessoa e o transforma em natureza. É a natureza, porque a natureza humana que ela tem, é enxertado nela a natureza divina. Nós passamos a ter duas naturezas. Nós não temos só a natureza humana. O Espírito Santo vem habitar em nós, significa que agora nós temos a natureza humana e enxertado a natureza divina. Então é na igreja que o maior milagre desse universo acontece quando alguém, acabado, destruído, sem esperança, o Espírito Santo entra na sua vida e o transforma em natureza, e o transforma em essência, o transforma por dentro, o transforma no íntimo. Em nenhum lugar desse universo, essa transformação pode acontecer, senão pelas mãos do próprio Criador. Como é que vamos ter uma natureza divina simplesmente porque estamos usando os recursos do pensamento positivo? Aquele que o criou é também aquele que o levanta dentre os mortos, como nós acabamos de ler. Aquele que nos criou é aquele que é o suficiente de dar esperança para cada um de nós e ter força e poder suficiente para mudar a nossa história. A igreja, ela é a escolhida para a manifestação da presença do Senhor das nações. É na igreja que o Pai faz questão de manifestar a sua maior força. Um crente é forte, mas é a igreja que é a força de Deus multiplicada pela unidade de vários crentes. Um irmão, ele pode ser forte, mas o que transforma o mundo não é um crente, é a igreja. Um crente não transforma, a não ser que um grupo de crentes estejam com aquele crente, que aí também ele já não estava sozinho. Então o que muda a história, o que a gente vê ao longo da história, os avivamentos, as transformações e sociedades, como nós passamos o vídeo aqui de Almolonga, a igreja. Uma igreja começou a orar, as demais começaram a orar, mudou o cenário, mudou o panorama. A igreja que muda, não é uma pessoa. Então, o Senhor, Ele faz questão de manifestar a sua maior força e poder na igreja. Aí uma pessoa que quer ser crente em casa, não consegue. É simplesmente impossível. Não há a mínima possibilidade de seguir a Cristo dentro de quatro paredes, dentro de casa. Um crente sozinho, ele muda a sua vida particular. Muda, você pode mudar a sua vida, e é o que a gente vê. Uma pessoa sozinha, ela vai mudando a vida dela, mas é a unidade. Que aí vê uma pessoa que mudou a sua vida aqui, outra que mudou também, outra que mudou também, outra que mudou também, outra que mudou também, e a gente vê várias pessoas que estão no mesmo espírito, na mesma tomada. Então as pessoas vão mudando a sua vida. Um mudou a sua vida particular e cada um vai mudando a sua vida particular, mas é a unidade desses crentes, é a unidade da igreja que está a capacidade de mudar o mundo
de mudar o universo, de mudar uma cidade. Somente a igreja é capaz de mudar toda uma nação, como foi o vídeo que nós passamos aqui de Uganda. Foi de Uganda mesmo que a gente passou o vídeo? Alguém lembra? Foi de Uganda? Foi Uganda, né? Nós passamos o vídeo aqui de Uganda, mostrando que as igrejas começaram, as igrejas, plural, igrejas, começaram a orar, mudou uma nação. E aí nós temos na Bíblia vários exemplos. Gideão, ele mudou o seu país com 300 homens. Irmãos, presta atenção nessa linha de raciocínio que eu vou fazer aqui agora. O poder de Deus, agindo em cooperação com os membros de uma igreja, nós não temos noção do que pode acontecer. É imensurável. Uma igreja poder estar dentro de um mesmo espírito, buscando o mesmo objetivo, agindo em cooperação, o poder de Deus agindo em cooperação com aqueles membros, a gente não tem noção do que pode acontecer. Porque Gideão apresentou para Deus 32 homens. O pastor Gideão tinha 32.000 membros na sua igreja só de homens. Era uma igreja bem grandinha. Embora a igreja do pastor Gideão tivesse 32.000 membros, no entanto, o próprio Deus, olhando para aqueles 32.000 membros, olhando para aquela igreja, viu que não poderia contar com todos aqueles 32.000. Deus olhando para aquela igreja, 32.000, poxa, fantástico. Mas Deus viu que não eram os 32.000 que estavam em sintonia com os céus. Não eram os 32.000 chamados que estavam aptos. Então, aqueles homens não poderiam sair em batalha, e Deus sabia disso, porque a condição deles era a condição como de mortos. Como o apóstolo Paulo disse no texto que nós lemos aqui: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essa era a situação da igreja do pastor Gideão. A situação da igreja do pastor Gideão é que milhares e milhares daquelas pessoas que Deus estava contando com elas não poderiam contar, porque se adequavam àquelas pessoas que estavam como que dormindo. Aqui faz uma comparação de dormir. Irmão, dormir e estar morto praticamente não tem o mesmo significado, porque quem está dormindo não está fazendo nada, quem está morto é a mesma coisa, também não faz nada. Então, ele fala: desperta, ó tu que dormes, e ele fala: levanta de entre os mortos. Quer dizer, ele falou dormindo, falou morrendo, mas faltavam naqueles homens, 32.000 homens, faltavam naqueles homens a força de um guerreiro. Estavam se apresentando como guerreiros, mas não podia contar com eles. Faltavam neles vigor, disposição, decisão, coragem, ousadia, intrepidez, tenacidade. E Deus olhou que daqueles 32.000 homens da igreja do pastor Gideão, apenas 300 estavam em sintonia com os céus e dispostos realmente a lutarem pelo seu Deus, a representá-lo. Somente 300 homens dos 32.000 estavam prontos. Somente 300 homens reuniam condições para fazer sacrifícios junto com o pastor Gideão e seguirem a direção que Gideão estava dando para eles. Aqueles homens entendiam de unidade, eles entendiam de autoridade e submissão. Entendiam de unidade porque a palavra de Gideão mantinha os unidos. Entendiam de autoridade e submissão porque submetiam a palavra de Gideão. E o pastor Gideão, então, ele reúne o povo e os orienta. Na hora da peleja,
parece meio estranho, né? Imagina, era 32 mil, vazaram os homens e ficaram 300. Daqueles 300, ele reúne então aqueles 300 meio assustados, porque a peleja era muito grande, eram milhares de homens do outro lado, mas ele reúne aqueles 300 homens e dá a seguinte orientação: olha, na hora, no exato momento da gente atacar, vocês vão gritar, espada pelo Senhor e por Gideão. Muito pretensioso esse rapaz, não? Não é pretensioso, não. Só espada pelo Senhor não é suficiente, não, Gideão. Por isso que não podia ser os 32 mil. Não ia entender Gideão. Não ia entender. Se Gideão chega para os 32 mil e diz: vocês vão gritar na hora. Imagina 32 mil homens gritando: espada pelo Senhor. E por Gideão, o outro ia falar assim: vem cá, esse camarada aí está dando uma de muito gostoso, não é não? Não, vou fazer isso não. Então aqueles 32 mil não estavam aptos, nem a unidade, nem a autoridade, a submeter a autoridade e ficar em submissão diante de uma liderança. E Deus conhecia o coração deles. Então foi podando, ficaram apenas 300. Irmãos, nós precisamos aprender com essas coisas. Nós precisamos aprender. E aí eu digo para você o seguinte: nós passamos 10 anos, 20 anos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a mesma coisa, mas não tem força para cumprir a palavra de Deus. O pastor acaba de falar, chega ali embaixo, já na hora do jantar em casa, já vai cortando o pastor com a carne e tudo. Por que isso? Porque não é cheio do Espírito. Ninguém que não seja cheio do Espírito vai conseguir atender à vontade de Deus. Por isso que a igreja anda cambaleando, porque as pessoas só querem saber de ganhar dinheiro. Dormir, descansar, trabalhar, e Deus está fora do cardápio da sua vida. Esses 300 homens foram homens separados pelo próprio Deus. Gideão tinha uma equipe de valentes, dispostos a lutar com ele, e a levantá-lo, e a erguê-lo. Irmãos, tem muitas pessoas que acham que só pode obedecer a Deus. Eu lembro que em 1996, eu estava no congresso de Córdoba, fomos cerca de aproximadamente 40 jovens, no primeiro congresso que a Nova Vida do Alcântara foi lá na Argentina, e nós fomos, foi a nossa primeira viagem, né, internacional aí, e estivemos com aproximadamente 40 jovens, foi fantástico. Eu lembro que um desses jovens saiu de lá dizendo o seguinte, que ele tinha ouvido a Deus, que Deus tinha ministrado, tinha falado no coração dele, que ele disse assim, e ele saiu de lá dizendo o seguinte: não importa voz de homem. Homem pode falar isso, mas eu vou falar o que Deus, fazer o que Deus quer. Bom, até aí, ok, tudo bem. Mas o que ele se referia é não se submeter, estar debaixo de submissão à autoridade do seu pastor. Muitas pessoas pensam que é só Deus. Não, é espada pelo Senhor e pelo seu pastor. Porque toda vez que você gritar a espada pelo Senhor e não gritar a espada do seu pastor, significa que você não está com ele. Você não está com ele nessa luta, você não está com ele nessa briga, você não está com ele nessa batalha, você não faz parte dessa equipe. E o que é que Deus faz? Tira da equipe. O que é que Deus fez com os 32 mil homens? Afastou todos e deixou somente 300. A igreja do Senhor Jesus Cristo é capaz de mudar o mundo, o universo, é capaz de virar qualquer mesa em qualquer lugar. A igreja da Coreia, quando na década de 60, aquele país era quase um dos últimos países
em desenvolvimento, em que a miséria fazia parte daquela nação, um dos secretários, uma das autoridades de governo, andando pelas favelas para ver como que estava a situação, como autoridade, ver como estava a situação do país, entrando numa casa, ele olhou lá numa casa um quadrinho escrito: "Não se preocupe, Coreia, eu estou orando por você". Aquilo ali foi divulgado e a nação cristã, a nação crente, quer dizer, a igreja da Coreia começou a orar pelo seu país. Hoje é comum, faz parte da cultura dos coreanos. Às 5 horas da manhã estão todos na igreja orando. Não existe uma igreja que não ore às 5 da manhã. Isso está me impactando, irmão. E eu convido os irmãos a orarem comigo às 5 da manhã na sua casa. Não é nem para vir para a nova cidade. E eu tenho batido nessa tecla e vou continuar, porque eu sei que esse é o caminho. E a Coreia mudou a sua história a partir daí. A Coreia se transformou numa nação tão voltada para Deus, que existe lá, chamado a Montanha de Oração, que é um lugar de montanha, onde eles fizeram vários cubículos, gente, são cubículos mesmo, é coisinha assim me parece que deve ser 1,20 m, coisa apertadinho, 1,20 m, provavelmente de 2,5 m, vários cubículos em que as pessoas entram ali para orar. E na entrada da Montanha de Oração, tem uma placa, dizendo assim: proibido jejuar mais de 40 dias, porque as pessoas jejuam mais de 40 dias. Ele botou uma placa: proibido jejuar mais de 40 dias. Irmãos, nós temos muito que crescer, o que amadurecer. O que o pastor dessa igreja está pedindo é você orar comigo às 5 da manhã. Ser cheio do Espírito, ser dirigido, ser guiado pelo Senhor. A igreja do Senhor Jesus é capaz de mudar o mundo. E a igreja na Coreia mudou a sua nação. No livro de Atos, o autor Lucas, que é o livro de Atos, ele escreveu assim sobre o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo indo para a cidade de Tessalônica. Quando o apóstolo Paulo chegou em Tessalônica, Lucas fez o seguinte registro, presta atenção. Porém, e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. O que eles estavam falando a respeito do apóstolo Paulo? Esses homens, que o apóstolo Paulo estava com Silas, esses homens que têm transtornado o mundo, chegou aqui em Tessalônica. Eles não estão transtornando, eles estão transformando o mundo. Essa é a visão que a igreja tem, ou melhor, essa é a visão que o mundo tem a respeito da igreja, e a visão que nós temos a respeito da igreja, que onde a igreja chega, ela precisa transformar o mundo. Irmãos, nós não podemos ser uma bolinha de árvore de Natal aqui na rua Francisco Jardim, ser uma igreja decorativa, bonitinha, onde aos domingos a gente se reúne para bater cartão. Eu não quero ser pastor apenas para pregar no domingo. Nós temos um chamado e temos algo para fazer. Se você está aqui, é porque você tem o espírito do pastor. Se você está aqui, é porque Deus tem chamado você a esse compromisso e a essa responsabilidade. Se você está aqui, você precisa ir aos poucos, ir atendendo ao clamor que Deus tem usado a minha boca aqui nesse púlpito para você, para que você possa se juntar comigo e a gente escrever história. Porque imagina as páginas da história da igreja de Nova Vida de Nova Cidade. Está lá em branco, porque não teve nada relevante para o Senhor.
A não ser que fez alguns cultos, fez algumas apresentações de crianças, teve um coral, teve um teatro. Gente, para com isso. Para com isso. Para com isso. O que eu quero é ser cheio do Espírito. E você? Eu quero. O que eu quero é isso. Se a igreja do Senhor Jesus estava dormindo em vários lugares, como o apóstolo Paulo fala a respeito de Éfeso, será que nós também estamos vivendo dessa forma? O apóstolo Paulo usou palavras duras com aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Irmãos, vocês parecem como mortos, disse o apóstolo Paulo. Vocês parecem que vivem entorpecidos, embriagados. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eles estavam embriagados com o vinho desse mundo. Estavam dando mais a atenção ao que é passageiro do que aquilo que é eterno. Eles precisavam acordar daquele sono e se levantar. Eles precisavam ser cheios do Espírito e não serem cheios de vinhos desse mundo, embriagados com o excesso de compromisso dessa vida, embriagados com a falta de compromisso com o seu Deus. Precisamos de homens para lutar, precisamos de homens para assumir posição, precisamos de homens com H maiúsculo, homens dispostos a lutarem, junto com Gideão, junto com o seu pastor. Irmãos, a maior força desse universo é a igreja do Senhor, por causa do Espírito Santo que habita nela. Tudo que tiver de acontecer de sobrenatural de Deus nesse mundo vai vir pela igreja. Não vai vir por um homem. Tudo que tiver de acontecer poderoso, sobrenatural, fantástico, maravilhoso, acima de qualquer ideia humana, obrigatoriamente virá através da igreja. A igreja é que é capacitada a transformar o mundo. E quem é a igreja, irmãos? Não somos nós não, a igreja sou eu. Igreja é você. O poder da igreja no mundo vai muito além do que nós podemos imaginar. É interessante que no livro de Levítico diz assim, olha só que interessante. 5 de vós perseguirão a 100. E 100 dentre vós perseguirão a 10.000. Os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Bom, se 5 persegue a 100 e 100 persegue a 10.000, o cálculo matemático dentro dessa progressão, se for uma progressão aritmética, está equivocada. Porque se 5 persegue 100, 50 vai perseguir 1.000 e 500 vai perseguir 10.000. Mas ele diz, não são 500 que vai perseguir 10.000, 100 vão perseguir 10.000. Por que esse cálculo, entre aspas, está errado? Esse é o poder de Deus, irmãos. Essa é a matemática da unidade, que vai multiplicando as forças e vai multiplicando o poder sobrenatural de Deus. Cada vez que a unidade aumenta, aumenta substancialmente a força da igreja. Quanto mais unido, mais forte, quanto mais unido, mais poder, quanto mais unido, mais o sobrenatural de Deus. O poder de Deus não tem limite. E você sabe quem é que trava a igreja? Os homens que nela habitam. Então nós temos que estar muito antenados com o que nós estamos fazendo. Porque o poder de Deus não tem limite, o poder de Deus vai além de qualquer lógica humana. Interessante que Eliseu orou para que os olhos do moço fossem abertos, porque havia um exército de Deus pronto para protegê-lo. Aí Eliseu, o livro de 2 Reis, faz a seguinte narrativa. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus que era Eliseu, e saído, quer dizer, ele levantou muito cedo, quando ele saiu de casa,
ele viu, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Ele viu que tropas do exército sírio, tropas, homens, cavalos, carros, haviam cercado a cidade. Então ele chegou para Eliseu e disse: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos desse moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos daquele moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros de fogo ao redor. Ele ficou desesperado, porque viu que o exército sírio estava ali. Mas na verdade, mais do que o exército sírio, era o exército do Senhor dos exércitos que estavam ali. E simplesmente Eliseu orou para que todos os soldados sírios ficassem cegos, e todos ficaram cegos. Irmãos, o poder de Deus é tão grande. Você acha que esse poder mudou? Irmãos, a gente vive muito aquém do que Deus pode fazer. A gente acha que esse nada que a gente vive, e Deus é esse nada também. Nós temos que provocar, no bom sentido, a presença de Deus nesse lugar, com a nossa santidade, em ser cheio de Deus. Hoje pela manhã, o pastor Jorge, esse pastor que, ele é brasileiro, né? Mas esse pastor que está da Colômbia, ele falou algo aqui que, puxa, eu saí anotando de tão maravilhoso. Ele usou o texto lá em Números, falando, quando Moisés fala para o sacerdote, que o altar do Senhor arderá continuamente, e jamais pode deixar de ter lenha no altar do Senhor. E ele estava falando que ele, altar do Senhor, somos nós dentro da nossa casa. Ele, o altar do Senhor, que vai arder continuamente, que o fogo nunca se apagará, é a nossa vida lá na nossa casa. O altar, o nosso altar tem que arder continuamente com Deus, porque quando você chegar aqui, se você não arder continuamente, você está vazio. Você já tem que chegar aqui já cheio, senão o culto não interessa, a palavra não interessa, o louvor não interessa, você parece uma pedra de gelo. Está vazio. Mas por que está vazio? Porque esse altar não está cheio de quem? De Deus. Está cheio de quê? Do mundo. E quando tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, pensa que vai ser cheio de Deus, não consegue. Está bloqueado, está trancado, está fechado, cadeado, plup. Tem que destrancar. O poder de Deus é tão grande, irmãos, que o fogo não consumiu aqueles 3 rapazes na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. O poder de Deus é tão grande, que os leões não devoraram a Daniel. A obra de Deus necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser feita pelo sobrenatural. Irmão, se a obra de Deus não for feita pelo sobrenatural, nós estamos aqui fazendo nada nesse lugar. Se nós não enxergarmos o sobrenatural de Deus na nossa vida, a gente vai enxergar na vida dos outros. Aí você vai enxergar o sobrenatural de Deus na minha vida. Isso te preenche? Isso te basta? Isso te faz um crente melhor? Ou só te estimula a estar aqui? Ah, não, eu vou lá porque eu confio no pastor. Mas isso resolve? Isso te atende? Então nós temos que ter nossa vida individual com Deus. Senão a gente está perdendo tempo. Porque estamos aí, eu já estou quase fazendo 60 anos de idade. Eu quero escrever história. Mas uma história, não para orgulho pessoal. Porque a própria palavra do Senhor fala que quando apresentarmos ao Senhor, as nossas mãos vão estar vazias, irmãos. Nós vamos apresentar o que para Deus? Em Apocalipse 14, fala: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, porque suas obras o seguem. Poxa, até aí tudo é bonito, né? Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Show de bola, legal, cara, legal, maneiro.
Maneiro. Morre no Senhor, cara, está salvo. E as suas obras o seguem. O que vai te seguir? E agora, continua maneiro? O que vai seguir? Esse mundo físico, esse mundo que nós vivemos, ele é incompleto. Ele é incapaz de atender todas as necessidades, todas as demandas da igreja nesse mundo. Esse mundo é incompleto. Só o nosso trabalho, só a nossa força, só a nossa responsabilidade, só a nossa boa vontade, só o nosso querer, só a nossa humanidade não funciona, não atende, não resolve. Só eu, só você, não resolve. O mundo físico, ele é incompleto. E Deus só vai agir através do sobrenatural e através da igreja. A igreja é uma agência do céu aqui na terra. A maior fortaleza que existia lá em Canaã era Jericó. Na verdade eram dois muros, né? Não era apenas um, eram 2 muros. E aquela fortaleza foi destruída pelo sobrenatural. Irmãos, como você acha que a fortaleza da sua vida vai ser destruída? Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É uma fortaleza. Não consigo me erguer, não consigo me levantar, estou prostrado. Sou membro mensal da igreja. A gente não dá essa coisa de ser membro mensal. Ninguém come uma vez por mês. Não dá. A maior fortaleza que existia em Canaã foi destruída através do sobrenatural. E a orientação era que o povo viesse a se levantar de madrugada para fazer o serviço. Eles rodearam a cidade uma vez por dia, né? Durante 6 dias. Deram uma volta na cidade, o primeiro dia, deram outra volta na cidade, segundo dia, deram outra volta na cidade, terceiro dia, assim sucessivamente. Durante 6 dias, eles deram uma volta na cidade. Agora, você sabe qual era a distância da cidade? 8 quilômetros. 8 quilômetros. Daqui, da igreja até a minha casa, dá 4 quilômetros e pouco. Até o shopping dá 5 e pouco. Até o shopping São Gonçalo, o shopping da BR. Dá 5 quilômetros e pouquinho. Rodear a cidade eram 8 quilômetros. Agora, no 7º dia, tinha que rodear a cidade quantas vezes? 7 vezes. Os caras tinham que rodear cada volta 8 quilômetros. É praticamente a distância daqui é Rio Bonito. Só caminhando. Agora, o que está na cabeça dos caras? Ô Josué, peraí, e depois disso tudo a gente vai ter que lutar com os caras? Depois a gente vai ter que entrar na cidade e ainda lutar? De onde que a gente vai tirar força? Irmãos, ou a gente confia no sobrenatural de Deus, porque aqueles homens se cansaram. Andaram 7 voltas. E depois ainda ter fôlego para dar aquele grito. E depois diz o seguinte: onde cada um estiver, tome posse, lute ao que está à sua frente. Assim que funcionava. Então a muralha caiu, na minha frente, quem aparecer é quem eu tinha que lutar. Quer dizer, depois dessa volta, eu não sei quantas horas eles levaram caminhando, gritar, e ainda depois dando a espada na mão para lutar. De repente, eu estou entendendo alguma coisa aqui agora, está vindo na minha cabeça? Josué falou para o seguinte: ninguém fala nada, todo mundo boca fechada. Sabe por quê? Pô, cara, estou cansado, e você? Pô, cara, vem cá, Josué não está meio pneu da cabeça não? Pô, dá 7 voltas, cara, podia ser só uma? Pô, esse negócio é exagerado. Então Josué, boca fechada, ninguém fala nada, está proibido falar. Funcionou, né? Cara, isso me veio aqui agora, acho que é isso. Hã? Pois é. E aí eles gritaram e deu certo. Eles não dividiram com o seu líder, embora parecesse
estranha a decisão, porque Deus não falou com o povo, Deus falou com Josué. E a gente precisa entender essas coisas. O povo viu o poder de Deus diante dos seus olhos, e a muralha, segundo os estudiosos, ela não explodiu, ela implodiu. E por trás do poder de Deus, irmãos, existia esforço, né? Porque o trabalho foi realizado de madrugada. A madrugada representa o esforço que leva à vitória. A madrugada representa o sacrifício para uma conquista. A madrugada representa a dedicação, a entrega, a doação, o empenho da busca, da procura, da escolha. Ninguém está disposto a levantar de madrugada, a não ser se for para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, o cara é obrigado. Aí levanta de madrugada, mas para orar? Para. Não dá para ser mais confortável, não? 10 da manhã, por exemplo? Depois de fazer um lanche reforçado? Pô. O poder de Deus está disponível para a nossa igreja. E eu quero convidar a igreja a orar comigo às 5 da manhã. Temos que sair dessa vida cristã morna, sem graça, fria, sem sal, chata, enjoada e sem alegria. Temos que sair dessa vida cristã. É impossível que o evangelho seja isso. Vim para a igreja obrigado. É impossível que o evangelho seja isso. Não estou a fim de ir. É impossível que a igreja do Senhor seja isso. Porque se você já está cheio em casa, aqui você só transborda, meu amigo. Agora, se você está vazio em casa, aqui a igreja é o pior lugar do mundo para você. Por isso que o apóstolo Paulo fala, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. A gente quer servir a Deus vazio do Espírito. Até consegue, na base da responsabilidade, que é um esforço, é um sacrifício de doer. A igreja tem poder, irmãos, a igreja é poderosa, a igreja é responsável por mudar a história dos homens, de cidades e de nações. A igreja é o único instrumento de Deus, capaz de mudar o curso das pessoas individualmente e das cidades, e das pessoas, e da vida, e de tudo. Mas tem que ser cheio do Espírito. Olha um SMS que eu recebi essa semana. Um irmão mandou para mim, passou uma mensagem de texto, né? Querido pastor, como pensamos que as coisas podem ser difíceis, mas é só fazer a nossa parte que o Senhor colabora conosco. Primeiro vem o culto doméstico. Como fazer? Já acordo atrasado e não dá tempo. Só foi começar e a coisa fluiu. Depois, acordar às 5 horas da manhã. Eu não vou conseguir. Eu já acordo às 6 com dificuldades. Foi só começar. E agora eu acordo com prazer. Aleluia. Estou lendo aqui aleluia, tá, irmãos? Estou lendo aqui aleluia. E por último, sentar à mesa. Fazer a refeição com a família juntos. Já estamos conseguindo, glória a Deus. Quando fazemos a nossa parte, os céus colaboram conosco. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Isso é testemunho de Nova Cidade. E quando é que eu vou ler o seu testemunho? Precisamos sair desse estado de inatividade, irmãos. Existe algo mais de Deus que temos de buscar. Todo o nosso trabalho é ser cheio do Espírito Santo, porque aí nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo. Irmão, sinceramente, olha só, fica difícil a gente tomar decisão e viver de memória. Tem de fazer alguma coisa, bom, o que diz a palavra de Deus? Diz isso, aí vou fazer. Tem que fazer alguma coisa, aí eu tenho que lembrar do que o pastor pregou lá na minha família, meu melhor projeto sobre paternidade, o que eu faço mesmo? Irmãos, não dá para viver de memória. É impossível. Você lembrar de tudo da Bíblia é impossível. Mas se você for cheio do Espírito, você não vive de memória, você vive pelo Espírito.
Ele te leva. Você toma as decisões corretas. Você faz as coisas que tem de ser feita. Não é esforço, é prazer. Nós queremos muito, não fazendo nada. Queremos ver o poder de Deus na nossa vida e na igreja sem fazer nada, sem dedicação, sem sacrifício, sem entrega, sem santidade, sem fidelidade. O Senhor disse para Josué assim, ó, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. As pessoas querem ver as maravilhas de Deus sem se santificar. É impossível. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E o apóstolo Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Essa é a orientação para a igreja. Precisamos ser cheios do Espírito, irmãos, e não ser cheios do mundo. Na continuidade do texto, o apóstolo Paulo dá mais instrução. Como eu disse, ele dá instrução para casamento, para o marido amar a esposa, para a esposa respeitar e ser submissa ao marido, para os pais não irritarem os filhos, para os filhos obedecerem aos seus pais, para os empregados e patrões agirem corretamente, e fala da armadura de Deus para derrotar o inimigo. E ele fala, orando o tempo todo no Senhor, capítulo 6 de Efésios. Orando o tempo todo no Senhor. Não é orar o tempo todo no Senhor. Se você for cheio do Espírito, você ora sem perceber. Você o tempo todo, você ora. Querendo ou não, você está cheio. Você sabe o que é cheio? A tua mente, o teu ser é voltado para Deus. Aí quando acontece alguma coisa errada, que dá vontade de fazer coisa errada, que vem umas baboseiras, até imoralidade na cabeça da gente. Alto lá, chega, vai embora, sai daí, mete o pé. É assim que a gente faz com a nossa mente, com o nosso pensamento, e mete o pé mesmo. Ou é só o pastor que pensa em imoralidade? Ou você acha que tem asinha aqui? Tem alguma aí já nascendo? Sou gente igual você. Tenho raiva, tenho ira. Mesma coisa. Está arriscado você ver o dia que eu irava e dizer, que pastor é esse que eu não conheço? Claro, você não convive comigo. Você não sabe quem sou eu. Você me vê pregando. Aí imagina eu, um candidato à Trindade. É o quarteto. Para fazer não mais a Trindade, mas o quarteto. Não tem isso não, irmãos. Não tem isso não. Eu só consigo me manter na presença de Deus, porque às 5 da manhã eu estou aos pés dele, de segunda a segunda. Não tem sábado, domingo nem feriado. Pastor, quero descansar um pouquinho, quero tirar o dia para dormir. Essas pessoas que vivem assim, que falam isso, elas vivem numa deprê muito grande. Porque elas criam uma expectativa daquele dia. Aquele dia não acontece, fica irritada, aborrecida, chateada. Irmãos, eu tinha dificuldade para dormir. Ia dormir às 3 da manhã, 2, sem sono. E às vezes eu pegava livro. Aí quando começava assim, eu já botava o livro aqui e já ia dormir. Aproveitar que eu bocejei para dormir logo. Agora, eu deito sem sono e digo assim, Pai, daqui a pouco nós vamos nos encontrar. Durmo como um príncipe. Porque o meu foco é estar na presença dEle. É amá-lo com todas as minhas forças. Com todo o meu entendimento e com todo o meu coração. Todas as orientações irão fluir na vida daquele que está cheio do Espírito, porque o poder de Deus não diminuiu. Eliseu viu Elias ser tomado num carro de fogo. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, eu quero pouco.
Peço-te que me toques por herança de porção dobrada do teu espírito. Cara, sabe o que Elias falou? Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires quando eu for tomado, não se fará. Indo eles falando, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Esse Deus é o mesmo, Ele ainda existe, para fazer esse mesmo sobrenatural, na tua vida, na vida dessa igreja. O Deus não mudou, as pessoas mudaram. As pessoas querem ver o poder sobrenatural de Deus, mas não honram a Deus. Elas querem ver a manifestação de Deus, mas não se santificam. Elas querem ver paredes tremendo e anjos voando. Mas o dia que ela ver isso na imundície dela, ela cai dura, morta, porque não tem estrutura para isso. O poder é o mesmo, Deus continua sendo o mesmo. Irmãos, chega de dormir. Aquele dormir que o apóstolo Paulo falou. Chega de viver num estado de mornidão. Chega de ter aparência de morto e de se embriagar com o vinho deste mundo. Qual é a esperança de Deus com a minha vida? Qual é a esperança de Deus com a tua vida? Que você seja cheio do Espírito. Essa é a esperança do Senhor para comigo, para contigo. Ele tem essa esperança, e eu convido meus irmãos a estarem comigo orando às 5 da manhã. Tem irmão que ora às 3, né? Falou comigo: pastor, eu oro às 3. Falei: irmão, continua orando às 3. Muda não. Continua. Mas orar ainda não é tudo. Porque quando nós começarmos a orar, Deus vai começar então a falar, a dirigir, a nos orientar, a nos transformar em pessoas que Ele quer que sejamos. E aí o apóstolo Paulo diz: por essa razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha, Davi, o rei Davi, ele teve o tempo dele de cajado e o tempo de espada. O tempo de cajado foi o tempo que ele foi perseguido por Saul. O tempo de cajado foi aquele tempo que ele cuidou das ovelhas lá no campo. Quem conhecia Davi? Tempo de cajado ninguém te conhece. Sabe por quê? Você está crescendo sozinho na presença do Senhor. Davi lá no campo matou o leão e o urso. Ninguém soube disso. Davi lá no campo foi o tempo de cajado, tempo de pastor, cuidando das ovelhas, sozinho. Porque o pastor que cuidava das ovelhas no campo, eles ficavam 8 meses fora de casa. Isso é história. 8 meses. Então Davi era um adolescente, pelo jeito descartado da família, ficava 8 meses fora de casa, cuidando das ovelhas. O tempo de cajado, você está sozinho na presença de Deus. Ninguém sabe da sua intimidade com Deus. Esse é o tempo de cajado. E depois, irmãos, vem o tempo de espada. É o tempo de lutar, o tempo de ser produtivo, o tempo de ser útil. Mas quem tira o cajado da tua mão e bota a espada é Ele. Se você pegar a espada na hora errada, Golias te pega. Porque no tempo de cajado, Davi soube manusear até pedrinhas. E com uma pedrinha, ele matou um gigante. Na verdade, o que matou foi a espada. Foi a espada. Com pedrinha ele derrubou o gigante, e com a espada ele matou o gigante. Então ali foi a transição do cajado para a espada. Mas é Deus que faz isso.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ser cheio de Deus, não ser cheio do mundo. Ser cheio de vida, para não estar cheio de morte. Ser cheio de alegria, para não estar cheio de tristeza. Porque cheio de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e na presença do Senhor há abundância de alegria. Ser cheio do Espírito, para ser um marido melhor, para ser um pai melhor. Pode subir, galera. Ser cheio do Espírito, para ser uma esposa melhor. Ser cheio do Espírito, para ser um patrão, um empregado. Ser cheio do Espírito, para orar o tempo todo no Espírito. Quer dizer, ser cheio do Espírito, para ser sensível a Deus. Ser cheio do Espírito, para que essa natureza divina que está em nós possa suplantar essa natureza humana corrupta. É a natureza divina que está em nós que consegue subjugar essa natureza humana. Eu convido os irmãos a serem cheios do Espírito. Eu convido os irmãos a adorarem o Senhor. Eu convido os irmãos a estarem de pé e permitir que saia dos seus lábios esse cântico, que você possa olhar para o teu Deus, fechar os teus olhos e poder falar com Ele, usando essas frases para adorá-lo, para dizer: eu quero ter um lugar secreto, eu quero estar na tua presença. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu te quero mais do que tudo.